aí galera, beleza? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao Vigilante de Gotham. Meu nome é Nicolas. Se vocês ainda não são inscritos no canal, então façam sua inscrição, deixem o seu like e ativem as notificações para que vocês possam estar recebendo mais informações sobre os meus próximos vídeos. Beleza, galera? Hoje meu cabelo de novo está um pouco atrapalhado, né? Vamos ver aqui. Melhor usar o boné, né? Então, galera, é o seguinte. No vídeo anterior, eu falei com vocês, tá? Sobre o Sombra, não foi isso? Eu comentei com vocês sobre o Sombra. E vocês conheciam esse personagem? Tá? Porque, assim, o The Shadow, ou Sombra, é uma referência clara, galera. Aliás, o Batman é uma referência clara a ele, tá? Porque o The Shadow inspirou o Batman, tá? Isso é nítido, galera. Isso é nítido. Eles são muito parecidos em diversos aspectos, tá? E hoje, já que a gente está falando de personagens que inspiraram o Batman, nada mais justo do que falar sobre a inspiração mais, digamos assim, mais clara, né, que aparece nos próprios cânones da DC, né, que faz parte da, digamos, própria história do Batman, que é o Zorro, tá, galera? Que é o Zorro. Sim, em algumas versões, na noite em que os pais do Bruce Wayne foram assassinados, o filme que ele viu foi A Marca do Zorro, né? Da década de 40, se não me engano. Então, assim, e em outras versões, inclusive, o Bruce Wayne, assim, quando criança, brincava de Zorro, né? Brincava, ele se vestia de Zorro, né? Ele brincava de ser o Zorro. Era um herói que o Bruce Wayne gostava muito, né? O Zorro. O Zorro está sempre presente de alguma forma nas histórias do Batman. Se vocês se lembram, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o Batman de Zur-En-Arrh. É o Batman sem o Bruce Wayne na equação. É o Batman de Zur-En-Arrh, né? Que se o Bruce Wayne sofresse uma lavagem cerebral, este modo, digamos assim, seria ativado, né? O Batman de Zur-En-Arrh seria ativado com essa palavra, Zur-En-Arrh. E Zur-En-Arrh é a maneira pela qual Bruce Wayne entendeu o seu pai falando, né? Quando eles terminaram de ver o filme do Zorro, eles estavam falando sobre o filme, né? E aí o pai dele comenta algo sobre, e se o Zorro tivesse em Gotham, né? E aí ele fala, então o nome do filme seria Zorro em Arkham, né? E aí o Bruce, assim, que era menor, né? Era assim, ainda criança, entendeu Zur-En-Arrh, né? E ficou esse nome. Quer dizer, o Zorro está sempre presente nas histórias do Batman. Então vamos lá, galera. Afinal, quem é o Zorro, né? Quem é o Zorro? É Dom Diego de la Vega, né? Lá a gente pode situar a história do Zorro, né? Os quadrinhos do Zorro e os filmes também, lá no final do século XVIII ou início do século XIX, né? E lá, assim, na Califórnia, né, galera, que era, digamos, oprimida de várias formas ou de alguma forma, né, lá pelas autoridades espanholas, se não me engano, tá? Pelas autoridades militares espanholas que oprimiam o povo, né, galera? Os pobres, os camponeses, os indígenas. E Dom Diego de la Vega, filho de um rico fazendeiro, então até nisso é parecido, né? Ele vem de uma origem rica também. Ele se veste de Zorro para poder combater, não exatamente os criminosos, tá? Mas também, mas mais principalmente as autoridades corruptas, os opressores, tá bom? Para combater os opressores.
né? Esse é o objetivo do Zorro, né? É o propósito do Zorro, que montava no seu cavalo Tornado, né? É um cavalo muito ágil. O Zorro era um excelente espadachim, um espadachim de elite, tá? Fazia muitas acrobacias. Então, assim, ele escalava telhados, tá, galera? Assim, pulava cercas e várias outras coisas, tá? Claro, nada de sobre-humano, tá? Nada assim de... Não chega ao nível do Batman, tá? Não chega ao nível do Batman. Mas, certamente, o Zorro era, sim, um excelente lutador, um excelente atleta, um exímio espadachim, às vezes usava pistola, sobre o código de não matar. Olha, eu não conheço quase nenhum personagem da ficção que, assim, digamos assim, tenha um código de não matar da mesma forma que o Batman tenha, tá? Porque o Batman leva isso ao extremo, essa coisa de não matar. O Batman leva isso ao extremo. Embora ele, assim, quebre o braço do sujeito, jogue ele lá de cima, aquela frase lá do Robin, né? Como é que é, né, galera? No jogo do Injustice. Ah, matar não pode, mas traumatismo craniano tá de boa, né, Batman? Mas tudo bem. Vamos colocar aqui, o Batman não mata. E ele leva isso ao extremo. O que é verdade, tá? Ele leva isso ao extremo, sim. Foram pouquíssimas as vezes em que ele quebrou essa regra. E o Zorro, galera, ele não leva isso tão ao extremo assim não, tá? Se houver necessidade, ele vai matar o seu adversário, tá? Mas não é algo que ele faria se não houvesse necessidade para tanto, tá bom? Não é algo que o Zorro faria. Não da mesma forma que o Sombra faz, né? O Sombra, ele realmente mata os gangsters, os corruptos, tá? Mas, beleza. E o Zorro, galera, muito irônico também, né? O Zorro é muito, assim, irônico, gostava de ridicularizar e humilhar os opressores, tá? Ele assinava tudo com um Z, né? A sua espada, ele assinava tudo com um Z para dizer que ele esteve ali. E galera, certamente o Zorro é uma influência nítida para o Batman. O nome Zorro, não sei se vocês sabem, significa raposa, tá? E assim, certamente o Zorro, até mesmo nos cânones, é uma inspiração direta para o Batman. Beleza? E aí, o que vocês acharam? Vocês sabiam disso? Deixa aqui nos comentários. Valeu, até a próxima.